Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como Ele. Deus tremendo, Deus honrado, Deus adorado, Deus celebrado, Deus cultuado. Engrandecemos o Teu nome nesse lugar, Senhor. Não tem nada mais precioso do que estar na Tua presença. Mas tem muitas pessoas que não entendem essa presença. Pessoas que estão lá no mundo, não compreendem, não entendem. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e não deixa resplandecer o Evangelho da glória. Mas nós estamos aqui hoje, juntos para adorar e louvar e engrandecer o nome dEle. Porque ninguém é como Ele. Muitas vezes nós queremos que o fogo desça no altar. É fácil querer que o fogo desça no altar. É fácil querer a presença. É fácil sentir a presença. Queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ser tocados, queremos ser impactados. Queremos jubilar o nome dEle. Mas para que o fogo desça, Ele precisa ter sacrifício no altar. Sacrifício de adoração, de oração, de intercessão, de amor, de gratidão. Aí sim o fogo desce. Arrependimento. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você já falou com o Papai do Céu esse dia. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas Deus te trouxe essa noite no lugar certo, no ambiente certo, no lugar que foi preparado para nós adorar Ele, no lugar onde Ele se manifesta, no lugar onde Ele é mais precioso. Senhor, seja bem-vindo a esse lugar. Diga aí a Ele, seja bem-vindo, Senhor. Diga a Ele, seja bem-vindo, Senhor. Comece a abrir seu coração para Ele. Diga que você não é nada sem Ele. Diga que você é dependente dEle. Diga que Ele é o dono da sua vida. Diga que Ele é o dono da tua história. As promessas que Ele prometeu na tua vida estão de pé. Por mais que o mundo diga que não vai dar certo, por mais que as pessoas digam que não vai dar certo, mas eu quero te dizer, as promessas que Deus tem para você, elas ainda estão de pé. E para as promessas de Deus acontecer na nossa vida, ela depende de mim, depende de você. As bênçãos, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. O que é que eu quero te dizer a você essa noite? Se as bênçãos do Senhor nos seguirão, é sinal que o quê? Que ela está correndo atrás de nós. Você não entendeu ainda. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então, se as bênçãos do Senhor nos alcançarão, é sinal que o quê? Nós estamos correndo e a bênção está atrás de nós. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, é tempo de você refletir. É tempo de você não correr das bênçãos. É tempo de você esperar as bênçãos.
É tempo de colocar a sua casa em ordem. É tempo de você ter uma vida de santidade. É tempo de obedecer. É tempo de ser fiel. É tempo de andar nos caminhos do Senhor. Nunca é tarde para você viver as promessas de Deus. Vou repetir de novo. Nunca é tarde para você viver as promessas de Deus. Se você não está vivendo as promessas de Deus ainda, tem alguma coisa errada. Se me deres ouvidos, se me deres ouvidos, se me deres ouvido e me obedeceis, comereis o melhor dessa terra. Aí a direção de tudo. Se me deres ouvido e obedeceis, comereis o melhor dessa terra. O sinal das promessas acontecer na tua vida é você obedecer. As bênçãos do Senhor só vão lhe alcançar quando você obedecer. Quebra toda infidelidade. Quebra toda desobediência. Quebra toda ingratidão. Deixa Ele quebrar tudo essa noite. De Ele arrancar tudo. Ei, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, a tua casa, a tua família, o teu esposo, os teus filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que amam a Deus. Ei, eu quero te dizer, a maldição que tinha na tua vida, ela já foi quebrada. A cédula que era contra você, Jesus já quebrou lá naquela cruz do Calvário. Eu quero te dizer aqui essa noite, você não deve nem um bombom ao diabo. Eu quero dizer de novo, você não deve nem um bombom ao diabo. O diabo mora no inferno, mas nem a chave do inferno ele tem. Mas eu conheço um, que ele está aqui essa noite. Ele tem a chave da vida, ele tem a chave da morte, e ele tem a chave do inferno. E foi Ele que te escolheu e te trouxe tu aqui essa noite. Aleluia! Rei da glória! Ninguém é como tu, Deus. Deus de mistérios. Levante suas mãos para o alto. Receba as promessas, as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, ela vai lhe alcançar. A prosperidade do Senhor, ela vai lhe alcançar. O que Deus tem para você vai acontecer em nome de Jesus. Pode o diabo se levantar, o mundo se levantar, mas o que é teu, o diabo não toma. O diabo não toma. As promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ela vai acontecer em nome de Jesus. Por mais que o mundo diga que não vai acontecer,
Por mais que o sistema diga que não vai acontecer, mas eu quero te dizer, as promessas que Deus tem para mim e para você, ela ainda está de pé, e ela vai te alcançar, e ela vai bater na tua porta, ela vai encontrar você, porque você é filho de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você é o dono das promessas, é você que vai herdar as promessas, é você que vai viver as promessas, é você que vai viver as coisas grandes, é você que vai viver as coisas extraordinárias. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ver seus filhos nos pés do Senhor, você vai ver seu esposo nos pés do Senhor. A fidelidade sua, a fidelidade sua, a obediência sua. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua família. Arabaixou, labaixeira, abaixou. Ele já está na casa. Diga assim: Senhor, obrigado porque Tu está na casa. Será que você pode sentir essa presença? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala que teu servo ouça. Fala que teu servo ouça. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença, queremos voltar para casa diferente. Nós estamos na tua casa, nós estamos num ambiente de adoração, nós estamos num ambiente de transformação, nós estamos num ambiente de libertação. Pai, em nome de Jesus, começa agora a tocar nos corações. Começa agora, Senhor, a tocar os corações. Começa agora a fazer tudo novo. Faz uma nova história. Faz uma nova história. Arranca toda angústia. Arranca toda angústia. Arranca toda dúvida. Arranca toda enfermidade. Aquebrando os corações, Pai, para que a Tua palavra seja viva no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, diga amém. Oh glória, oh glória. Alabaixo, iremaixo, maixe. Eu tenho tanta sede. Ixi, foi o que aconteceu nesse microfone que está pegando fogo. Alabaixo. Quem já sentiu a presença dele, dá glória. Senhor, nós temos sede de Ti. Será que você pode contemplar essa presença? Curva a tua cabeça aí. E sinta o vento dele soprando. Que essa presença que eu estou sentindo aqui, que ela passe, que ela chegue aí onde vocês estão. Que esse fogo que eu estou sentindo, que vocês sintam. Esse amor que eu estou sentindo, que vocês sintam. Cadê o tecladista? Aleluia. Passa para cá, Pablo. Tô doido para começar, irmão. Tô doido para começar. Fala, papai.
Eis-me aqui, Senhor. Deixa Ele falar contigo aí. Deixa Ele te tocar. Presbítero, que é isso que eu estou sentindo? Eu entrar aqui e sentir algo diferente. Eu estou sentindo algo, presbítero. É a presença dele. Quando a presença dele toca, dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. É essa presença que o mundo lá fora não pode receber. Eles não podem sentir, mas você sim pode sentir essa presença. O Espírito Santo está tocando em pessoas aqui essa noite. Está curando. Pessoas que entraram aqui. Desliga, galera. Pessoas que entraram aqui angustiadas. O Espírito Santo de Deus está tocando você aqui. Está arrancando toda a angústia. O Espírito Santo está te tocando aí. E está arrancando essa dor que está no teu coração. Presbítero, eu não consegui dormir ontem de noite. É porque a presença dele não estava contigo. Foi difícil ontem, foi uma luta espiritual. O Espírito Santo fala no meu coração. Pessoas passaram uma luta espiritual tão tremenda ontem. Mas essa luta espiritual, ela está acabando hoje em nome de Jesus. Essa insônia está indo embora hoje em nome de Jesus. Alabaixo, rabaixo, labraixo. O Espírito Santo fala aqui em meu coração que teve pessoa que tentaram, pensou até tirar sua própria vida ontem. Alabaixo, rabaixo, labraixo. Alabraixo, rabaixo, labraixo. Fala, papai, que teu servo ouça. Todo espírito de morte, espírito de morte, eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te dou uma ordem agora. Tu não vai tirar a vida de ninguém aqui, porque essa vida ela foi comprada com um preço de sangue. Com um preço de sangue. Alabraixo, rabaixo, labraixo. Alabaixo, labaixo, labaixo. Seja quebrado em nome de Jesus. Insônia, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Depressão, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Ansiedade, solta a mente dessa pessoa agora em nome de Jesus. Geralmente eu gosto de orar no final do culto, mas eu não sou direcionado por eu sou direcionado pelo papai. Ei, você que entrou aqui sentindo uma dor, o Espírito Santo está te visitando agora. Você vai passar a mão nessa dor e não vai mais sentir ela em nome de Jesus. É no nome de presbítero José, no nome de Jesus. Te dou uma ordem agora. Larga esse corpo, larga esse corpo. É uma ordem em nome de Jesus. Larga esse corpo. Te dou uma ordem, larga esse corpo em nome de Jesus. Alabraixo, labraixo, labraixo, labraixo. É no nome de Jesus. Pessoas que entraram aqui essa noite com o altar quebrado,
com altar profanado, o Senhor vai restaurar o teu altar essa noite. Esse altar não vai voltar para casa quebrado. Esse altar não vai voltar para casa quebrado. Esse altar não vai mais faltar sacrifício. Esse altar não vai mais faltar oração, adoração, louvor. Em nome de Jesus. É uma noite de restauração de altar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, diz bem assim: quem aqui entrou com a dor e não está mais sentindo essa dor? Passou a mão no lugar, não sentiu mais a dor? Levante sua mão. Quem mais? Quem mais não está mais sentindo a dor? Aleluia, Senhor, teu nome seja glorificado. E veio a palavra do Senhor, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acampou junto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair do encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com um grande jubilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande jubilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda a Israel. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará da mão deste grandioso Deus. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçais e sedes homens, os filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviam a vós. Sede, pois, homens, e pelejai-vos. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E feriram cada um para a sua tenda, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Diga: morreram. Irmão, isso é uma história de um povo escolhido por Deus, de sacerdotes. Ofni e Finéias era filho de sacerdote Eli.
Eli reinou Israel, isso era sacerdote de Israel, por 40 anos. Era Eli que era o porta-voz de Deus naquela época. Era ele que cuidava do templo. Era ele que passava a mensagem para o povo. Era ele que cuidava da arca. Era ele que recebia os sacrifícios. Era ele que cuidava do templo. Era ele que cuidava da obra. Ele era o responsável de atrair a presença de Deus para aquele povo. Ele e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Mas quando você vai escutar a história, quando você lê 1 Samuel do 1 até o 4, você vai contar uma história trágica, uma tragédia grande sobre esses homens, que eram homens para cuidar da obra, para cuidar do templo, que eram homens levantados por Deus para cuidar daquela nação. Mas o povo estava escasseio de Deus. As pessoas que eram para cuidar do templo estavam profanando o templo. As pessoas que eram para adorar a Deus estavam profanando o templo. As pessoas que eram para receber o sacrifício de Deus, as ofertas, ele estava profanando o templo. Há uma lei, irmão, que ninguém escapa. Essa se chama a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você semeia, você colhe. A história era trágica, a história de Eli e seus 2 filhos. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um homem, sacerdote, juiz de Israel e profeta de Israel. Você vê uma mulher totalmente diferente de Eli, porque Eli era sacerdote. Mas você conhece a história de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filho porque era estéril, porque Deus tinha fechado a madre dela. E ela tinha uma competidora chamada Penina, que a cada filho que Penina gerava, isso era uma derrota para Ana, porque Ana não podia ter filho. E as mulheres daquele tempo, irmão, era para elas gerar filhos. E as mulheres que não gerassem filho, era ela como uma mulher amaldiçoada. As pessoas olhavam para ela diferente, porque ela não podia gerar filho, porque a madre dela era fechada. E cada filho que Penina gerava, Ana sofria, porque Penina zombava de Ana. E como Ana não podia ter filho, o seu marido podia ter outra mulher que gerasse filho para ele. E Penina era a mulher do esposo de Ana. Então a cada ano era uma batalha que Ana passava. Ana era uma mulher amargurada de espírito. Mas um dia Ana decidiu ir para o templo. Escuta, às vezes você está vivendo isso aí. Às vezes você está com a vida amargurada. Às vezes você entrou aqui querendo desistir. Às vezes você entrou aqui querendo parar. Mas Ana, mesmo amargurada de espírito, ela foi ao templo e ela fez uma oração a Deus. A Bíblia diz que ela sentou numa cadeira e ela fez uma oração a Deus. E a oração de Ana, que era o filho que ela tanto desejava, Deus abre a madre de Ana e gera um filho. E esse filho foi colocado o nome de Samuel. E esse filho, quando ele deixa já desmamado, a Bíblia diz que Ana pega aquele filho e vai lá e entrega ao sacerdote Eli, ao templo do Senhor. Era o que mais Ana desejava, era aquele filho.
Mas ela sabia que aquele filho que foi gerado no ventre dela, aquele filho era de Deus, e por isso ela entregou Samuel a Deus, ao templo. Samuel foi criado por Ana, mas quem cuidou de Ana foi Eli. Quem cuidou de Samuel foi Eli. E olha que os dois filhos de Eli eram profanos, prostitutos, homens desobedientes, homens infiéis, homens que profanavam o templo. Eram os dois filhos de Eli, era reconhecido. Mas Samuel foi criado no meio daquelas pessoas. Mas Samuel não se deixou se corromper. Samuel continuou sendo fiel a Deus, porque ele foi separado de Deus. Ele foi escolhido por Deus. E Deus levanta Samuel nos princípios de Deus. E Samuel não sabia ainda nem como ouvir a voz de Deus, porque naquela época estava o povo sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a mensagem de Deus, porque Deus não falava mais para o povo, porque o povo estava desobediente, porque o povo estava em pecado, porque o templo do Senhor estava profanado. Então a voz de Deus já não prevalecia mais naquele lugar, por causa que o templo estava profanado e os sacerdotes estavam profanando o templo. Aqueles que eram para cuidar, aqueles que eram para corrigir o povo, aqueles que eram para fazer a oferta para o Senhor, eles estavam corrompidos. Plantaram desobediência e infidelidade. Mas Samuel cresceu em sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. E um dia Deus chega para Samuel, e Samuel estava dormindo, e Deus diz: Samuel, Samuel. Porque mesmo Eli não ouvindo mais a voz de Deus, mas Eli sabia, né? Eli conhecia a voz de Deus. Aí Samuel se levanta e vai até Eli e diz: eis-me aqui, Senhor. Aí Eli diz: Samuel, eu não te chamei, volta a dormir. Samuel vai dormir e a voz vem de novo e diz: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, vai até Eli e diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Ele diz: não, eu não te chamei. Volta lá e vai dormir e diga assim: quando você ouvir a voz, você diz bem assim: fala, que teu servo ouça. Tem pessoas aqui que não mais ouviu a voz de Deus. Tem pessoas aqui que está uma escassez da voz de Deus na vida dele, porque ele perdeu a intimidade. Ele não recebe mais aquela voz suave quando Deus fala. Faz tempo que ouviu a voz de Deus. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, você vai sair daqui sensível a ouvir a voz de Deus. Só tem uma coisa que para de você ouvir a voz de Deus: é a desobediência e infidelidade, e a profanação da presença de Deus. O pecado afasta, o pecado destrói, o pecado quebra a intimidade, o pecado profana o templo, o pecado distancia a voz de Deus de você ouvir. E era o que estava acontecendo naquele tempo, era o que estava acontecendo na vida daqueles homens. A situação está feia, irmão, porque quando Deus não fala, quando Deus não toca, quando Deus não visita, quando Deus não anda com você, você é como um saco seco, um saco vazio, que não se põe de pé.
Você sem Deus, você não é nada. E era o que estava acontecendo no meio daquele povo. Mas Deus levantou Samuel e falou a Samuel: Samuel. E falou que eles estavam profanando o templo. E falou e alertou Eli, para Eli colocar sua casa em ordem, para Eli corrigir os seus filhos, para Eli colocar em ordem o templo do Senhor. Mas Eli só fez ouvir. Porque tem muitas pessoas que gostam de ouvir, irmão, mas não gosta de fazer. Tem gente que gosta de ouvir, mas não gosta de obedecer, não gosta de fazer a coisa certa. É o que eu falei no início: as bênçãos do Senhor só vai lhe alcançar quando você decidir a obedecer. Então Eli foi corrigido, mas Eli não obedeceu, não colocou a casa em ordem. Ele só estava o que, irmão? Desobedecendo. Mesmo Eli sendo autoridade, irmão, mas ele não obedeceu o profeta Samuel. Mesmo assim, os filhos de Eli não obedeceu a voz do profeta Samuel. E a desobediência, irmão, ela é como o pecado de feitiçaria. A desobediência, ela gera maldição. E uma das coisas pior na vida do cristão, irmão, é desobedecer a autoridade. Autoridade constituída por Deus. Autoridade que Deus levantou para cuidar de você. Autoridade que Deus instituiu para cuidar, para discipular, para liberar a palavra, para falar do amor de Jesus para você. Mas você acha melhor, as pessoas acham melhor desobedecer do que obedecer à voz profética. Deus falava com Moisés, sim ou não? Deus falava com Moisés, sim ou não? Falava. Mas sabe o que foi que Miriam e Arão falaram com Moisés? Moisés arrumou uma mulher coxita. E o que foi que Miriam e Arão disseram? Deus fala só com ele? Deus também fala com nós. E esse homem arrumou essa mulher, e ele começou a falar da autoridade constituída que Deus colocou sobre eles. E sabe o que foi que aconteceu com Miriam, irmã? Ela desobedeceu a autoridade delegada que estava constituída sobre a vida dela, que era Moisés. E sabe o que foi que ela ficou, irmão? Ela ficou leprosa. Ela não pode estar no meio do arraial mais, ela teve de ser separada do povo de Deus. Quem se levanta contra a voz profética, quem se levanta contra a autoridade, gera lepra, irmão. A desobediência à voz profeta, a voz do profeta, irmão, ela gera maldição. E o mais terrível, irmão, é que para Miriam ser curada, para Miriam ser liberta daquela lepra, a pessoa que ela falou mal, a pessoa que ela desobedeceu, a pessoa que ela não respeitou os princípios bíblicos, que era Moisés, foi Moisés que teve de clamar por ela. Isso é, irmão, o seu milagre, a sua libertação, a sua restauração. Se você se levantou contra a autoridade delegada constituída por Deus, você tem de se arrepender. E a pessoa que você se levantou contra ele, contra ela, ou seja lá quem for, é essa pessoa que vai abrir a legalidade para que a lepra vá embora.
O que foi que aconteceu? Moisés teve de clamar a Deus para que a lepra saísse de Míriam. Por isso que tem muitas pessoas, irmão, leprosas no meio cristão, porque não querem receber e não querem obedecer e não querem respeitar a autoridade constituída por Deus. Ah, mas eu já sei. Ah, mas eu já sei pregar. Ah, mas eu não preciso mais do meu líder, eu não preciso mais da autoridade. Ah, Deus já fala comigo. Cuidado, irmão, isso aí pode gerar lepra. Então o que é que acontece, irmão? Moisés tem de clamar para que a lepra saia de Míriam. Se levantou contra a autoridade. Sabe o que foi que aconteceu com Abirão, Datã e Nadab? A Bíblia diz, irmãos, que eles se levantaram contra Moisés também. E fizeram um grupinho de umas 200 pessoas e queriam voltar para o Egito. E Deus não só fala com Moisés, não, Deus fala com nós também. E se levantaram contra a autoridade delegada que foi Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, se arreda no meio desse povo murmurador, desse povo desobediente, desse povo que não recebe a tua voz, desse povo que não quer obedecer a tua voz profética. A Bíblia diz que a terra abriu, irmão, e engoliu todos aqueles desobedientes que não respeitaram a autoridade constituída por Deus, que era Moisés. Por isso que tem muitas pessoas, muitos cristãos, irmãos, leprosos, que não respeita a autoridade delegada que Deus constituiu sobre a vida dele, sobre a vida dela. E isso se torna uma doença leprosa. A pessoa fica com a lepra. O que foi que aconteceu, irmão? Esses homens não obedeceram à voz de Samuel. E nem esses homens obedeceram à voz do pai, porque o pai era sacerdote. Eles semearam isso aí, eles profanaram o templo. Aí quando você vai para o capítulo 4, os filisteus vai batalhar contra o povo de Israel. E o que é que acontece? Uns 4.000 homens perdem a batalha. Os 4 homens morrem por causa do pecado daqueles homens, por causa que Deus não era mais presente no meio daqueles homens. Eles tinham uma arca que representava a presença de Deus, mas Deus não estava no meio. E o que é que acontece? Depois que morrem aqueles 4.000 homens, eles vão atrás diz: vamos trazer a arca do Senhor, porque a presença de Deus vai vir e vai destruir todos os nossos inimigos. Aí é onde é que está, irmão. Nem tudo que diz que é. Nem tudo que diz que eu sou, eu sou. Nem que todo mundo no peito diz bem assim: eu sou isso, eu sou aquilo. É melhor você dizer: Deus é isso na minha vida, Deus é isso na minha casa, Deus é isso na minha família, e Deus é isso na minha casa, na minha família. E aonde você andar, tudo é Deus. Então aqueles homens, quando traz a arca, e olha quem vem trazendo a arca do Senhor, irmão, os 2 profanos, Ofni e Finéias. Imagine, irmão, você passar o ano todinho cuidando de uma ovelhinha, cuidando do carneirinho, porque de ano em ano eles iam sacrificar lá em Siló, que era onde era o templo do Senhor.
Imagine você cuidando daquela ovelhinha, cuidando daquele carneiro, com todo cuidado, separando um dos melhores do rebanho e dizendo: isso aqui é para o final do ano eu ofertar ao Senhor. Esse aqui eu vou dar ao Senhor, porque esse aqui é separado, esse aqui é bonitinho, esse aqui está bem cuidado, está bem gordinho, esse aqui é o que eu vou sacrificar ao Senhor. Aí você levava a ovelhinha, ou você levava o carneiro, quando chegava lá, para ofertar ao Senhor, irmão. O que era que Ofni e Finés faziam, irmão? Eles pediam aquela oferta às pessoas, e se as pessoas não der, ele tomava. Isso é as coisas que era para ser ofertada ao Senhor, irmão. Ele estava profanando, ele estava comendo o melhor e deixando as migalhas para Deus. Isso ele estava semeando, isso ele estava plantando. Porque se você semear coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você semear amor, você vai receber amor. Se você semear alegria, você vai receber alegria. Você colhe o que você planta. É a lei da semeadura, ninguém escapa dessa lei. Você pode escapar da lei do homem, da lei da justiça, mas da lei de Deus, da semeadura, você não escapa, irmão. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo que o homem semear, ele vai colher. Sabe o que era que eles dois estavam fazendo, irmão? As irmãs chegavam lá para adorar. As irmãs chegavam lá para adorar o Senhor, para orar, fazer o sacrifício, fazer a obra do Senhor. Sabe o que era que ela fazia? Ele está tendo relação com aquelas mulheres. Então o sistema estava feio naquele tempo. Por isso que Deus não falava mais, irmão. Por isso que a voz de Deus estava escassa. Por causa de quê? Porque o altar do Senhor estava quebrado. E quando fala de altar quebrado, eu lembro de 1 Reis. A Bíblia diz que se levantam 450 profetas contra Elias. Elias tinha liberado uma palavra, passou 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra, porque eles diziam que quem mandava a chuva era Baal. Que Baal era o Deus da fertilidade. Que Baal era o Deus que mandava chuva, mandava pão, que mandava alimentos. E certa vez, Elias tem um encontro com Acabe. E ele diz: é tu, Elias, que está sendo contra nós. Ele diz: eu não, mas você, Acabe. Porque você deixou de servir a Deus para servir a esse Deus Baal. Você deixou de seguir os princípios de Deus para você seguir os princípios de Jezabel, a sua mulher. Porque Acabe era dominado por Jezabel. Aí ele diz: pois junta os teus profetas. E a Bíblia diz que eles proclamam um sacrifício no Monte Carmelo. E vem aqueles 450 profetas de Baal. E só Elias sozinho. E a Bíblia diz que Elias diz: você prepara um carneiro, ou prepara um bezerro, prepara a lenha, prepara o altar. Vocês fazem primeiro, porque vocês são muitos. E a Bíblia diz que aqueles homens preparam aquele altar, irmão, e colocam o sacrifício, que era o bezerro. E eles começam a clamar o Deus Baal, e nada de resposta. Dá 7 horas, dá 8 horas, dá 9, dá 10, e nada de o Deus deles responder. E a Bíblia diz que eles começam a pular em cima do altar para ver se Baal respondia, para ver se o fogo descia, para ver se o sacrifício era consumido. E nada de resposta. 450 homens clamando, e nada de resposta. Nada de Baal responder, nada do fogo descer.
E a Bíblia diz que eles começam a se cortar com facas. E começa a derramar sangue. Olha a diferença do Deus que eles serviam, irmão. Porque o Deus que eles serviam, eles derramavam sangue para os deuses. Mas o Deus que nós servimos, Ele foi lá naquela cruz do Calvário e lavou e purificou nós com o sangue do Cordeiro. E aqueles homens clamando, e foi dando meio-dia. E Elias começou a zombar daquele povo e disse: clama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Grita mais alto, pode ser que ele esteja passeando. E nada de resposta. Sabe por quê, irmão? O fogo só desce, a presença só desce, Deus só aparece, Deus só fala quando o altar é restaurado. Altar para outros deuses, altar sem renúncia, altar sem confissão de pecado, altar sem abandono do pecado. O fogo não desce, a presença não desce. O fogo só desce com o altar restituído. O fogo só desce com arrependimento. O altar só desce com confissão de pecado. O fogo só desce se o sacrifício for a sacrifício de arrependimento. E nada de Deus, do Deus dele se manifestar. Mas a Bíblia diz que o Deus deles não se manifestou. Mas Elias, ele começou a ensinar a eu e a você como fazemos para o fogo descer, como fazemos para a presença de Deus se manifestar, como fazemos para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que Elias mandou fazer, irmão, ele mandou pegar 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele pegou a lenha, ele pegou o bezerro, e estava escassez, irmão, de água naquela época. E ele mandou trazer uns baldes de água, uns 4 cântaros de água. Já pensou, irmão? Tinha de descer fogo, e bota a lenha, e bota o bezerro e derrama água. Você já viu um mistério desse? Mas a Bíblia diz, irmão, que para o fogo descer, para o fogo se manifestar, ele teve de restaurar o altar. Isso é, o fogo só desce se você restaurar o seu altar. O fogo só vai descer se você colocar a sua vida em ordem, se você abandonar o pecado, se você renunciar ao pecado. As pessoas querem presença, as pessoas querem que desça fogo, mas não querem restaurar o altar. As pessoas não querem trazer sacrifício para o altar. As pessoas não querem trazer o sacrifício para o altar. Por quê? Porque é sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, de intercessão, de oração, de renúncia. As pessoas não querem renunciar, irmão. O fogo só vai descer com o altar restaurado, irmão. Deus só vai falar contigo quando você colocar a sua casa em ordem. Deus só vai manifestar o fogo, a presença dele, quando você restaurar o altar que você quebrou. E depois que aquele altar é restaurado, a Bíblia diz que Elias ora para o céu e fala com Deus. E a Bíblia diz que desce fogo do céu e consome todo aquele holocausto. E Elias disse: corre e acaba, que o papai do céu vai mandar chuva. 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Mas depois que o altar foi restaurado, depois que o povo se voltou a Deus, depois que o povo se arrependeu, depois que o povo restaurou o altar que estava quebrado, Deus mandou chuva sobre a terra. É o que é que eu quero te dizer: as bênçãos do Senhor que estão correndo atrás de você, ela só vai chegar até você quando você
começar a restaurar o seu altar que está quebrado. Presbítero, mas como? Me explica direitinho como foi que esse altar quebrou. Ei, você que sabe como foi que você quebrou o altar. O altar só é quebrado através de um pecado. Ou seja, o pecado da pornografia, ou o pecado da prostituição, ou da mentira, ou da bebedeira, ou da idolatria, ou da ira, ou do ódio, ou do rancor. Eu não sei como você quebrou o seu altar, mas eu quero te dizer, há uma lei da semeadura, e se você plantou, se arrependa antes de você receber o que você plantou. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas brincando, irmão, de ser crente, de ser cristão. Na igreja é crente, mas no mundo não é crente. Uma hora diz que é, mas outra hora está em cima do muro. E deixa de viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias, porque não toma uma decisão, fica em cima do muro. Mas os profetas de Deus estão alertando a igreja. É noite de arrependimento, é noite de você restaurar o altar. É noite de você colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem. É noite de você tomar uma decisão na sua vida. Para de profanar o altar do Senhor. Para de viver uma vida dissoluta, uma vida de engano, uma vida de mentira. Quanto mais você profana o altar, mais Deus se distancia de você. E as vozes que você ouça não é a voz de Deus, mas a voz do inimigo. Porque a voz que você ouça quando você está com o altar quebrado não é a voz de Deus. Aí esses rapazes, achando que eram os donos de tudo, achando que um dia não vinha a sentença, achando que ia ser normal, ia pecar, ia acontecer nada, achando que era filho do sacerdote, não ia acontecer nada. Mas um dia, irmão, chegou o dia da colheita sobre a vida de Ófni e Finéias. Eles pegaram a arca do Senhor e foram para a batalha, foram para a guerra. E quando o povo de Israel viu aquela arca, eles começaram a jubilar, eles começaram a gritar. Ei, nem toda gritaria é Deus, irmão. Às vezes tem glória, mas não tem presença. Às vezes tem aleluia, mas não tem presença. Às vezes tem grito, mas não tem presença. Às vezes é emoção. Às vezes a emoção toma de conta. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os homens bons e os homens maus. A Bíblia diz que não tem nada em oculto que não venha a ser se revelado. Todas as coisas perante o Senhor, elas vão ser reveladas. Aí o povo sai gritando, Ófni e Finéias sai gritando, o povo jubilando. E até o inimigo ficou com medo, irmão. Mas era só aparência. Era só a arca. Não tinha presença. Não tinha Deus no meio. Não tinha o Deus da vitória. Não tinha o Deus dos exércitos. Por quê? Porque quem conduzia a arca estava com o altar quebrado. Quem estava conduzindo a arca não tinha uma vida de santidade. Quem estava conduzindo a arca não vivia o que era para viver. Quem estava conduzindo a arca vivia de aparência.
Quem estava conduzindo a arca era alguém que enganava o seu próprio pai e as pessoas. Mas Deus não enganava, porque Deus não deixa ninguém enganar Ele. E o que é que acontece, irmão? Eles vão para a batalha com aquela arca, mas a presença de Deus não estava no meio. E o que foi que aconteceu? 30.000 homens morrem. E Ofni e Finéias, que profanaram o templo, que era desobediente, que não cuidava da obra, que profanava o altar do Senhor, a colheita dele chegou. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias morrem, irmão. E além de tudo, irmão, a Bíblia diz que lá da batalha, diz que sai um homem correndo. E esse homem vai correndo até a cidade de Eli. E diz que Eli estava lá, olhando aquele homem vindo correndo. E quando aquele homem disse que morreu seus 2 filhos, e a arca do Senhor foi tomada, a Bíblia diz que o sacerdote, que não corrigiu a sua casa, que não corrigiu seus filhos, que deixou passar tudo em leso, que não corrigiu seus filhos, a Bíblia diz que ele cai lá de cima do muro, e ele cai para trás e quebra o pescoço. A lei da semeadura, irmão, ninguém escapa. Por isso que nós somos filhos de Deus e precisamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Precisamos consertar a nossa casa. Você quer que Jesus faça parte da sua vida? Você vai ter de abandonar o pecado. Se você quer que Jesus faça morada dentro de você, você vai ter de consertar o templo, que você é morada e templo do Espírito Santo. Para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você vai ter de cuidar desse templo. O seu corpo não ficou para a prostituição. O seu corpo não ficou para o cigarro, o seu corpo não ficou para a bebida, o seu corpo ficou para você receber a presença do Espírito Santo. O presbítero não está vendo, o diácono não está vendo, a diaconisa não está vendo, fulano não está vendo, não estou nem aí. Cuidado, irmão, Deus está vendo. O que você está plantando, Deus está vendo. O que você está semeando, Deus está vendo. Você pode escapar, e seja quem for, mas dos olhos do Senhor ninguém escapa. A lei da semeadura, ninguém escapa. Eu não sei o que você está semeando, eu não sei o que você está plantando, mas eu quero te dizer essa noite: você quer viver as coisas grandes, as coisas extraordinárias de Deus? Para de viver de aparência. Para de dizer que é e não é. Para de viver de aparência, irmão, porque ninguém vive de aparências. A aparência pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Deus está vendo o que você está semeando, o que você está plantando. Você está plantando coisas ruins, será que você quer colher coisas boas? Não, com certeza nenhuma. Você está plantando coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Você está plantando mentira, a sua vida vai ser mentira. E João 8,44, a Bíblia diz que aquele que mente, diz que ele é filho do diabo e não de Deus. Vós teis por pai o diabo. Vamos ler João 8,44. Aquele que mente, irmão, que comete a mentira. João 8,44.
Pau mentiroso, irmão. Pau que mente. Vós tendes por pai o diabo e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é lhe próprio, porque ele é mentiroso e o quê? Ele é mentiroso e o quê? Pai da mentira. Então quando a pessoa mente, irmão, ele se torna filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então o mentiroso, a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Eu te pergunto essa noite aqui, como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida de santidade? Como é que está a sua vida mais o seu esposo? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu trabalho? Como as pessoas olham para você? Será que as pessoas olham para você como um homem de Deus e uma mulher de Deus? Ou as pessoas olham para você como um Ofni e Finéias? Será que as pessoas olham em você e vê um homem obediente como Moisés? Ou vê um homem desobediente como Saul? Será se as pessoas olham para você, eles vê luz ou vê trevas? Será que as pessoas escutam da sua boca é palavras verdadeiras ou palavra de mentira? Você é sal ou você não tem sabor? Você é luz ou você é treva? Você cuida do templo, cuida da obra, ou você profana a obra? É noite de um recomeço. É a noite de você restaurar a sua história, restaurar a sua vida, restaurar o seu altar, para as pessoas olhar para você diferente, para as pessoas se virem ao mesmo Deus que você serve, para que você seja um exemplo para os cristãos, para Deus, para o seu esposo, para seus colegas de trabalho. Como a sociedade te vê hoje, como os teus amigos te vê hoje, como está o teu altar hoje? Qual o sacrifício que tem no altar? É sacrifício de louvor, de adoração, de intercessão, de amor, de humildade, de humilhação? Será que o teu altar tem isso? Ou o teu altar está profanado? Precisamos ser crente, irmão, na igreja e fora da igreja. Precisamos ter testemunha aqui na igreja e fora da igreja. Precisamos cuidar da obra que foi entregue para mim e para você. Nós carregamos a luz. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz dessa terra. Se você anda em treva e você está cego espiritual, a Bíblia diz que um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Mas Deus não chamou você para você ser cego espiritual. Deus não chamou você para ser treva. Deus chamou você para ser luz. Deus chamou você para ser sal dessa terra. Deus chamou você nessa geração para você ter um altar de santidade, um altar onde Deus fala, um altar onde você fala e Deus responde, um altar onde você sente presença, um altar, não um altar profanado, mas um altar restaurado como o que Elias fez, que ele clamou e Deus mandou fogo do céu. Fique de pé, por favor.
Deus aqui essa noite Ele está falando com pessoas que não ouçam mais a voz de Deus. Deus trouxe essa mensagem para o seu coração essa noite, porque Ele quer restaurar o teu altar. Ele quer essa noite que você saia de cima do muro. Ele quer que você tome uma decisão na sua vida. Nada de viver de aparências. O povo tem um dizer que as aparências enganam o mundo, irmão. Mas ao povo de Deus e a Deus ninguém engana. Toma uma decisão na sua vida. As bênçãos do Senhor te alcançarão através da decisão e a posição que você vai tomar esta noite. Como é que está a sua vida de santidade? O fogo desce, mas o altar tem de estar restaurado. Deus fala, mas o fogo, para consumir o holocausto tem de ter sacrifício. Deus fala, mas tem de ter renúncia. E quem mais faz é Deus. E eu te pergunto, como é que está o teu altar e como tu chegou aqui essa noite? Qual o sacrifício que você está levando para o altar? Você, como é que está a voz de Deus na sua vida? Da escassez? Ou você tem ouvido a voz de Deus? Só tem uma coisa, irmão, que afasta você de Deus, é o pecado. E hoje à noite você confessar os seus pecados. Se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo de nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Ele diz: sou eu mesmo que apago as vossas transgressões, e pelo amor de mim não lembro mais dos vossos pecados. Se você errou com alguém, ou se você não perdoou, porque para você ser perdoado, você precisa perdoar. Você só é perdoado se você perdoar. Então, na mesma medida que você medir, você será medido. Se você errou com alguém, ou se você desobedeceu uma autoridade delegada, ou que você profanou o templo, ou que você errou o alvo. O pecado é errar o alvo, é você errar o caminho. Hoje é a noite de Deus restaurar o teu altar. Hoje é a noite de Deus falar com você e dizer bem assim: eis-me aqui, filho. E Ele te chamar pelo teu nome, que Ele chama você pelo teu nome. Mas muitas vezes Ele não está chamando você pelo teu nome, porque você quebrou o vínculo. Porque você não tem mais tempo para você levar sacrifício para o altar. Porque dá trabalho levar sacrifício para o altar. O sacrifício tem que chegar até o altar. E esse sacrifício é o sacrifício de arrependimento, de humilhação, de perdão, de abandono do pecado, de abandonar o erro, de você pedir perdão ao seu esposo ou à sua esposa, ou que você tratou mal o seu irmão, ou que você não falou mais com o seu irmão, ou que você disse alguma palavra que machucou, ou com seu pai, ou com seu filho. Isso também quebra o altar. Encontrar-me contigo, Senhor.
essa noite, que sentiu que Deus falou com ele, e que quer entregar sua vida a Jesus, cansou de viver uma vida de engano, uma vida de mentira, e quer se ajeitar com o Senhor essa noite, que quer entregar sua vida a Jesus essa noite, que não dá mais para viver a vida que vivia, que não quer mais viver uma vida profana, uma vida de mentira, uma vida de engano, e quer viver uma vida de santidade. Se você quer entregar sua vida a Jesus, e você quer restaurar o seu altar, ou você quer uma nova história, e você quer que o fogo desça e que Deus fale com você, eu gostaria que você quer entregar sua vida a Jesus, restaurar o seu altar, vem aqui para frente, eu quero orar pela sua vida. Quem mais? Que não está ouvindo a voz de Deus mais? Que está sendo difícil, a voz de Deus está escassa, a batalha está grande, a luta está grande, mas a luta está grande e a batalha está grande porque você está lutando só. A luta está grande e a batalha está grande porque você está lutando só. Mas Jesus, Ele quer, porque a Bíblia diz que a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Ele quer ir adiante de vós, Ele quer adiante de ti, Ele quer quebrar as portas de bronze, Ele quer despedaçar os ferrolhos de ferro, Ele quer que você tenha intimidade com Ele todos os dias, e que Ele diga assim: fulano, aí você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele vai te chamar pelo teu nome, mas para Ele chamar pelo teu nome, o altar tem de estar restituído. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida das tuas servas, Senhor. Toca nelas, Senhor. Quebra toda dúvida, quebra toda ansiedade, quebra toda angústia, Senhor. Arranca toda dor, Senhor. Aonde foi quebrado, Senhor, e o Senhor vem restituir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura o altar de adoração, o altar de louvor, de humilhação, o altar onde o Senhor fala, Senhor. Pai, que eles digam: eis-me aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles saiam daqui essa noite renovados, que elas saiam daqui essa noite restituídas, Senhor. Que as bênçãos do Senhor alcancem elas. Pai, que o teu nome venha ser glorificado na vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, arranca toda ansiedade, Senhor. Arranca toda dúvida, arranca todo medo, Senhor. Todo medo, eu te dou uma ordem: caia por terra em nome de Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que teu fogo desça, que o teu poder desça sobre eles, hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: aleluia.